Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um vídeo no nosso canal no YouTube, o R Sena. Hoje o nosso convidado, essa fera aqui que está aqui do meu lado, Roberto Jairo Torres, popularmente conhecido como Robertão. E o Robertão vai falar um pouquinho sobre tudo, né? Por onde tem andado o Robertão, o que tem feito o Robertão, quais são as pretensões do Robertão. Tudo isso nós vamos saber aqui agora no nosso quadro Por Onde Você Anda. Roda a nossa vinheta aí, Henrique. Atenção telespectadores do canal R Sena. Agora é hora de informação. Direto da redação, Ricardo Sena traz o destaque de hoje do nosso canal. Oferecimento Comercial Cardoso, variedade em produtos de mercearia. Sapucaia Bar e Restaurante, o Marmitex mais caprichado e a cerveja mais gelada da cidade. Estalagem Hotel, chegando em Bocaiúva, se hospede no Estalagem Hotel. Mobiliadora Polar, móveis e eletrodomésticos. Vianney Despachante, fique atento com a documentação de seu carro ou de sua moto. Vianney Despachante, Luciene Projetos Arquitetônicos, trabalhando para tornar o seu dia a dia muito mais fácil. Veículos Big Compras, faça suas compras no supermercado Big Compras. Rede Norte, deixe sua casa mais organizada e bonita com móveis e eletrodomésticos da Rede Norte. Sofá e Companhia, reforma de sofás, estofados e consertos de máquinas de costura. Varejão Sol Nascente, variedade de preços baixos. Venha conferir. Entre Farma, os melhores preços da região em 2 endereços, no centro da cidade, ao lado do Banco do Brasil, e na Rua Belo Horizonte, no bairro Pernambuco, próximo ao Poliesportivo. Drogaria Ultra Popular, medicamento com os menores preços. Clínica Seabra, um belo sorriso não tem preço, sob direção do Dr. Marcos Seabra. Canal R Sena no YouTube. É com você, Sena. Muito bem, Robertão, primeiramente, obrigado por estar recebendo a gente aqui na sua casa. Obrigado por estar tendo aí vamos dizer assim, a coragem de nos dar essa entrevista. Muitas pessoas do meio político nesse momento, elas tendem a se esconder. Eu confesso para você que tem sido difícil fazer esse quadro, porque nem todas as lideranças políticas elas querem aparecer, né? Gostam de aparecer muito na época da eleição, e agradeço você por ter tido a gentileza de atender o nosso pedido e de nos receber aqui na sua casa. Primeira pergunta que eu faço para você, pergunta que não quer calar e é o sentido do nosso quadro. Por onde anda o Robertão? Oi, Ricardo, primeiro a satisfação de recebê-lo aqui. Quem sabe, né? Você sabe do apreço que eu tenho por você. Eu brinco sempre que eu fui no casamento do seu pai e de sua mãe. O tempo passa rápido, né? Voa. E muito bom o que você tem feito. É uma oportunidade para todos. É uma alegria nossa, né? A satisfação é nossa e a gente tem que agradecer esse espaço tão difícil, tão raro, para estar comunicando e falando com as pessoas, né? Eu tenho andado bastante, né? Pela mesa que está aqui adiante, que tem as morangas aqui de Januária, tem moranga aqui de Coração de Jesus. Tem a diversidade aqui. A diversidade, esse milho aqui, de que milho? Milho roxo. Esse palha roxa aqui de Terra Branca, lá do nosso amigo Gilmar, filho de neto, né, de Batista de Luiz. Você tem andado, a gente vê muitos registros seus aí nas comunidades rurais. Tem andado bastante. Isso aqui é fruto das andanças? Bastante. Essa peneira aqui dos quilombolas e por aí afora vai. Então, se a gente roda o norte de Minas, do trabalho que eu fiz na Superintendência de Ensino, a gente rodava lá 30 municípios da jurisdição e, de certa forma, tem muita escola de zona rural, né? E querendo ou não, acho que é um pecado, mas as pessoas falam, mas para mim é um privilégio eu ter esse vínculo com a zona rural. E há 15 dias eu deixei a superintendência, teve um processo de escolha, eu optei por não continuar no processo no período já de escolha de currículo e retornei para as escolas. Eu sou efetivo na Gastão Vale, tenho um cargo na Gastão, um cargo na Odilon e estou excedente, né? É um novo fenômeno que a gente enfrenta hoje dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, sobretudo a educação e excedência, né? O fluxo de alunos reduzindo, e agora estou também na Escola Américo Caldeira, com 4 aulas. Então eu trabalho hoje em 3 escolas de Bocaiúva, eu voltei com muita disposição, com muita alegria e com um ano renovado. Ou seja, tá trabalhando, tá ralando muito? Ralando, graças a Deus, feliz. Vamos voltar aqui um pouquinho a 2016, Robertão, que foi a época das eleições municipais aqui em Bocaiúva. Você chegou forte ali, estava ali no páreo, muitos davam certa ali uma vitória sua, mas na reta final ali a gente acredita que
você perdeu um pouquinho de força, a Marisa acabou te ultrapassando, acabou vencendo as eleições. Qual a avaliação que você faz dessas eleições em 2016? Por que você foi derrotado? Por que você não conseguiu vencer aquela eleição, Roberto? Primeiro, faltou um pouco de voto, né? O eleitor percebeu que naquele momento, naquele contexto, nas 4 candidaturas colocadas, a candidatura nossa, com Salomão, Fernando e você, Heron e a Ivone, Marisa e Zé Marião. Depois de 2 anos, de 2 mandatos do prefeito Ricardo Veloso, é natural um desgaste, e a gente faz uma reflexão que aquele segundo mandato do prefeito Ricardo Veloso foi um mandato desgastado, né, por vários acontecimentos, e seria um momento de, vamos pôr em dias da política, né, não de renovação, mas de alternância do poder. E desde o início a gente sabia por dados que a Marisa saía mais forte, né? A Marisa, ela tinha uma coligação maior. Um grupo mais consolidado. Um grupo consolidado, um grupo já há 30 anos que vem aí alternando o poder. E a Marisa, ela com mais recurso financeiro também. Você foi candidato, você sabe, nós encontramos muito, o pessoal fica até entendi errado. A gente encontrava nas campanhas, o pessoal disse, vocês não são adversários, somos adversários. Fazer um relato aqui, Roberto. Nós encontramos no dia da eleição, lá na escola Antonico, eu sozinho, o Robertão sozinho. E aí o Robertão falou assim, dia de eleição, né? O pessoal fala que não é dia de candidato andar sozinho, porque é perigoso. Mas eu tô andando sozinho, você tá andando sozinho. Vamos fazer o seguinte, vamos andar nós dois juntos, dar segurança um pro outro. E a gente andou junto ali na escola Antonico. E isso no Antonico, da campanha, né? Então, assim, o bacana é a gente ter essa intenção, né? De contribuir para a eleição. A gente diz que muitas vezes o resultado em si, numérico, né? Eu acredito que você também saiu vitorioso pela votação, pela estrutura de campanha que vocês tinham. Foi uma experiência. Foi experiência, contribuiu muito para o processo. Dei minha contribuição pela 3ª vez e a gente, quando a gente vai para o embate, a gente tem que estar preparado para ganhar e para perder. Tá certo. Não é isso? Então, assim, eu acho que faltou primeiro para nós, mesma situação sua, eu acho, faltou consolidar grupo político. Os grupos políticos de Bocaiúva gravitam em torno do 15 e do 45. Não é nenhum pecado candidaturas alternativas serem colocadas fora desses 2 eixos, dessa bipolarização. E toda vez que a gente coloca candidaturas, você contribui para que ocorra uma reflexão, ocorra um enriquecimento do debate, e a política ela é feita para isso. A gente divergir, a gente candidatar um contra o outro, a gente ganhar, a gente perder, mas depois a gente tem que dar um passo adiante e colocar os interesses públicos, os interesses coletivos, os interesses do município de Bocaiúva além de qualquer divergência. Você falando dessa polarização entre o 15 e o 45, que já dura aí mais cerca de 30 anos, você bateu na trave nas últimas eleições. Você acha que nas próximas eleições essa polarização, esse revezamento no poder de 2 grupos políticos, ele deve acabar nessas eleições do ano que vem, Robertão? Você acredita nisso? Eu acredito pelo seguinte, voltando um pouquinho no último mandato do prefeito Ricardo Veloso, que o primeiro mandato foi um mandato relativamente bom, mas o segundo mandato com Câmara a favor, já pegou ali o mandato da presidenta Dilma, tinha o governador a seu favor, os deputados, senadores, e foi um mandato aquém do que Bocaiúva merecia. Então eu acredito muito que em função disso a Marisa fez esse revezamento. Mas, fazendo uma avaliação, sem nenhum julgamento, não é essa a minha intenção, nunca fiz nenhuma crítica, quem quer que seja, eu acho que nessas próximas eleições, a tendência do eleitorado, e você pode perceber pelo meu carro sujo ali, pela vontade que tem que estar junto das pessoas, dialogando sempre, eu percebo que a tendência é natural. Eu não sei quem vai ganhar as eleições, eu não tenho bola de cristal, eu falo sempre que eu vivo hoje, e o correto é isso, eu sou temente a Deus, e eu acredito sim, que depois de 32 anos, eu acredito que Bocaiúva vai dar um passo adiante. Eu, nas minhas entrevistas que eu faço, eu sempre digo, uma avaliação minha, que você é um candidato natural para o ano que vem. E nas últimas entrevistas que eu fiz com o Ronildo, com o Heron, eu sempre cito o seu nome, e eles te colocam como realmente um candidato forte nas eleições. Agora, não adianta a gente apontar o Robertão como um candidato natural, não adianta todo mundo dizer que o Robertão é um candidato forte, mas se lá na frente o Robertão surpreender, já pensou se o Robertão diz assim, não, vocês citarem meu nome aí à toa, eu não vou ser candidato. Afinal de contas, o Robertão ano que vem é candidato a prefeito de Bocaiúva ou não?
Eu vou te responder, te devolvendo a pergunta, né? Porque você também foi muito bem votado nas últimas eleições e fica assim um pouco difícil para se colocar nesse contexto. Mas eu acredito que você deve colocar o nome à disposição também. Eu deixo meu nome à disposição numa pré-candidatura. Estamos fazendo as conversas, as costuras, lutando para organizar os partidos políticos, dialogando, né, com as lideranças. E estou à disposição para contribuir para o processo. Mas nem sempre também, isso é da vontade de Deus, e a gente pede a permissão para Deus primeiro. Nem sempre é da vontade da gente. A gente tem que compreender isso. A vida prega cada peça na gente. Mas eu tenho me colocado na seguinte situação: estou à disposição para uma nova candidatura e estou disposto a contribuir cada vez mais e melhor para o processo político de Bocaiúva, principalmente para distensionar as relações, distensionar no bom sentido. Tem que haver disputa, tem que haver o embate político, o conflito de ideias, mas a gente tem que cortar um pouquinho essa relação ruim que está ficando entre as pessoas, entre as famílias. Então, essa fala nossa aqui, eu vi a entrevista sua com o Ronildo, com o Heron, eu acredito que pode contribuir principalmente nesse sentido, de humanizar as relações na disputa eleitoral de Bocaiúva. É isso aí que eu penso e quero. Tá certo. Você ouviu as entrevistas que eu fiz com o Ronildo e com o Heron. O Ronildo chamou muita atenção porque ele fez uma análise do cenário político, né, para o ano que vem, né, e ele colocou você e o Ricardo como os candidatos que vão chegar para brigar o ano que vem, de igual para igual. Na avaliação dele, ele acredita que os demais candidatos, né, a Marisa, segundo ele, está muito desgastada, o que às vezes não é normal, porque geralmente no primeiro mandato você caminha para uma reeleição, né? E todo mundo que a gente conversa, o pessoal, pelo menos nos bastidores políticos, o pessoal fala desse desgaste que a prefeita Marisa Alves tem. Mas o Ronildo disse que você e o Ricardo chegam para brigar. Ele até anunciou, mesmo a contragosto do próprio Ricardo, ele anunciou que o Ricardo é candidato a prefeito no ano que vem. Ele só falou que você não chega forte para brigar o ano que vem, se caso o Alberto Caldeira vir de Recife para ser candidato a prefeito, mas que ele também não acredita que o Alberto virá. Como é que você analisa essa questão, Robertão? Primeiro, a relação do eleitor com o candidato, ou com as pessoas que representam a candidatura, que a gente fala no grupo político, ela se dá muito uma relação de confiança. É inegável a confiança que uma parcela significativa do eleitorado tem com o Alberto Caldeira, mesmo ele estando distante de Bocaiúva. Ele tem os meios de comunicação, tem negócio aqui na cidade, então a clínica, né? E, de certa forma, ele lida muito bem com as pessoas. O Ricardo também, por ter experiência em 3 mandatos, ele vem forte, isso é inegável. O ex-prefeito tem uma parcela significativa que gosta dele, né? Tem uns favores, tem uma relação aí muito forte com uma parcela significativa. Eu fico lisonjeado quando o Ronildo me coloca nessa situação de ser uma força política, porque, como eu disse antes, o normal da política de Bocaiúva e de muitas cidades é que haja uma bipolarização, né? Do 15 e do 45. E a Marisa, ela realmente sofre um desgaste. Esse desgaste ele é quase que generalizado com os prefeitos, por uma série de fatores. Não cabe a mim aqui fazer essa reflexão. Mas, por outro lado, eu faço um comentário e dou aqui algumas informações que alguns prefeitos, em condições até piores em termos de arrecadação, em termos de estrutura de município, e se encontram bem na população. Por exemplo, o prefeito Mário Osvaldo de Francisco Sá, o prefeito Silvanei Batista em Porteirinha, que já está na reeleição. Nós temos o prefeito Humberto Souto em Montes Claros, né, com a idade avançada, uma cidade complexa, né? Então está muito bem. Nós temos que fazer uma reflexão. Prefeitos aqui da vizinhança, por mais que tenham os questionamentos, tem a disputa por espaço, nós temos o Rafael realizando obras importantes em Guaraciama, o Roninho trabalhando bastante em Olhos d'Água. Nós temos aqui Engenheiro Navarro, o G, também com dificuldade, mas ali realizando alguma coisa, né? Então, só para citar aqui que esse desgaste da Marisa ele traz prejuízo político para o grupo do Alberto Caldeira, nesse processo de revezamento. E eu não tenho, como o Ronildo pode ter alguma pesquisa, eu não tenho, sinceramente, pesquisa em mãos. É apenas uma opinião dele, né? Eu agradeço a fala, a opinião dele, que me agrada de certa forma,
mas a gente tem que fazer uma reflexão que não está fácil para ninguém, para quem quer que seja. A política hoje está muito tensionada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito zelo, muita paciência e primar, principalmente, pelo bom diálogo, né? E formar grupos. Tá certo. O Heron, ele disse na entrevista que ele concedeu a mim, ainda falando a seu respeito, ele disse que eu pedi ele para dar uma nota de 0 a 10 para você. Ele disse que ele deu uma nota um pouco mais baixa para você, mas ele disse que o problema dessa nota um pouco mais baixa é porque o diálogo com você era muito difícil, que você era muito afastado, que você não abria espaço para dialogar. Você acha que essa é uma estratégia, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente não sabe quem vai ser aliado, quem vai ser adversário, mas entre aspas, dos adversários políticos, para encontrar algum tipo de problema em você, porque você nunca ocupou um cargo no executivo, a não ser esse cargo de superintendente do governo do estado, mas no executivo municipal você nunca ocupou um cargo, então não tem como fazer essa avaliação. E na Câmara Municipal, quando você foi vereador por 2 mandatos, você saiu sem nenhum escândalo, sem nenhum problema, sem nada que o desabone. Você acha que, e não só Heron, mas outras pessoas têm comentado, o diálogo com o Robertão está muito complicado, está muito difícil, o Robertão não conversa com ninguém, não quer fazer acordo com ninguém, não quer costurar apoio com ninguém. A que se deve isso? O Robertão está realmente um pouquinho afastado do pessoal, ou isso é alguma coisa que o pessoal está criando para colocar algum problema, algum tipo de defeito na sua conduta nos bastidores políticos? Então, primeiro que o Heron é professor, a pessoa que tem uma estima por ele. Ele teve à frente da Secretaria Municipal de Saúde, trabalha em Montes Claros, me encontro muito com o Heron, principalmente nas estradas, é um lutador, um trabalhador. É uma opinião também, né? E a opinião, a gente não vou questionar a opinião do Heron. Se ele falasse para mim em dados, que eu sou pouco afeiçoado pelo diálogo, que eu sou uma pessoa autoritária, que eu não gosto de uma boa conversa, eu concordaria com ele. Eu acho que, por ser uma opinião pessoal, eu tenho todo respeito. A nota que ele me deu foi 6, eu acho que é uma nota boa. Foi 6, a nota eu estou na média, eu não estou reprovado. Acima da média? Na média, com 60 no estado, a gente passa. Então, assim, por esse lado, eu vejo de uma forma positiva o comentário dele. Mas falando em dados, o Heron disputou a eleição com a gente. Se eu não fosse afeiçoado ao diálogo, se eu não fosse bom de diálogo, o comunicador é você, Heron também foi radialista, né? Eu não sou radialista, sou professor. Mas nós tivemos mais do que o dobro dos votos do Heron nas últimas eleições, sem grupo, sem diálogo e sem estrutura da administração, que ele representava a estrutura da administração, né? E com experiência na saúde. Então, acho que pelo crivo do eleitor, eu acho que eu estou bom de diálogo, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Salomão fez uma avaliação. Salomão foi candidato a vice na sua chapa, você encabeçando a chapa, Salomão como vice. Pós-eleição, o Salomão fez uma avaliação. Ele disse que ele foi candidato a prefeito com a Marisa e que ele teve cerca de 10 mil votos. Isso. E que naquela eleição você teve 3 mil e poucos votos. 3.200 votos. 3.200. Que passou 4 anos que ele foi candidato a vice com você e que você saiu dos 3 mil e poucos votos e foi para os cerca de 10 mil votos. 8.515. Então, na mentalidade do Salomão, esses 10 mil votos é dele. Ele vai carregar esses 10 mil votos para onde ele for. Você faz essa mesma avaliação do Salomão? Eu vou fazer por mim. Eu tive 8.515 votos na última eleição. Só para ver uma estimativa. A primeira foi 896, depois 3.200, 8.515. Cada eleição é uma história. Isso aí é inegável. Eu acredito o seguinte, nas próximas eleições, quem sou eu, né, nos altos dos meus 50 anos, para fazer uma previsão que nas próximas eleições a gente vai ter essa mesma votação. Então, assim, tudo é relativo, tudo depende do contexto, tudo depende do momento. Só para a gente refletir, quem diria que o Bolsonaro seria presidente da República nas eleições passadas, para presidente quando o Aécio perdeu ali por milímetros, né? Então, só para a gente perceber nas eleições macro, quem diria que o Zema seria eleito governador disputando com a Anastasia e com Pimentel? As coisas mudam muito rápido. Mudam muito rápido. Olha para você ver, o Anastasia tinha um apoio quase que de todos os prefeitos eleitos
E dos ex-prefeitos de Minas Gerais, perdeu para o Zema de forma assim, avassaladora. Então, assim, Salomão me ajudou muito, o doutor Edson foi meu vice, me ajudou muito, Catarina foi minha vice na outra eleição, me ajudou bastante. E assim, naquele contexto, a gente fez o que pôde, né, com muita dificuldade financeira, a gente fez a campanha bem, assim, com pouca arrecadação de recursos, eles também fizeram com muito pouco dinheiro, mas nós somamos muito, né? Ele do jeito dele, eu do meu jeito, ele com o pensamento dele, com o meu pensamento. Eu acho que foi uma dupla boa que somou bastante naquelas eleições. Agora, futuro a Deus pertence, né? E eu digo a frase certa, quem me vê verá, né? O que ocorrerá nas próximas eleições. Quem seria o vice do Robertão ano que vem? Apesar que você já disse que muita coisa pode mudar, mas perguntar não ofende. Quem seria o vice? Já tem um nome aí que agrada? Eu sei que você está sendo muito assediado aí pelos pretensos candidatos a vice. Alguém te agrada? Todos que me apoiam me agradam, né? Às vezes desagrada quem não apoia, mas não tem nada disso. A gente reconhece também que às vezes é difícil fazer acordo político, é difícil constituir chapa. Mas nós estamos conversando com todos os segmentos, com todas as pessoas, com muita calma, com muita tranquilidade. Agora uma coisa, Ricardo, o grande problema do vice é qualquer. Tem muito vice bom, mas não está afiliado. Ou às vezes está afiliado de partido que não dá para fazer coligação. Então assim, eu faço aqui uma provocação. Quem se dispõe a participar do processo eleitoral, procure um partido político, se filie, se organize, esteja em condições de ser cabeça de chapa, ser vice, de ser um vereador, porque tudo isso contribui para o processo eleitoral. E respondendo efetivamente a sua pergunta, eu não tenho ainda essa situação para te dizer, eu não tenho um vice definido. Quem vai definir é todo mundo que estiver disposto a caminhar junto. A gente tem que aprender a ouvir, né? As pessoas, e a partir desse diálogo a gente vai escolher um perfil de vice que venha contribuir para Bocaiúva. Correto. Uma análise bem rapidinho da atual administração, da prefeita Marisa Alves, apesar que você já até disse que realmente é um momento de dificuldade, admiro o seu profissionalismo de reconhecer que nós vivemos um momento financeiramente difícil para todos os prefeitos, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho, de forma bem rápida, nessa avaliação à atual administração, especificamente da prefeita Marisa Alves. O governo reflete a campanha, né? Os acordos firmados na campanha. O mesmo time que está com ela é o time de sempre, né? E no momento de crise, uma opinião minha, no momento de crise é o melhor momento para você fazer gestão. Então você tem que ter firmeza, você tem que ser transparente, você tem que saber fazer escolhas. E eu vejo a Marisa com dificuldade justamente pela configuração da campanha. Foi muito acordo, muita promessa, e isso aí inviabilizou muito cedo o governo dela. Nós estamos aí 1 ano e meio do fim do governo dela. É um governo que infelizmente já não tem mais o que trazer de novidade para a nossa cidade. Torço, né? Porque a gente precisa da saúde, da educação, da segurança pública, de andar pelas ruas, pelos calçamentos. Aí precisa de uma cidade. Vou voltar à questão aqui da zona rural, precisa andar nas roças, precisa da cidade bem cuidada, né? Limpa, agradável, e precisa motivar também as pessoas que trabalham, né? Eu vejo essa dificuldade dela, o diálogo dela com a Câmara de Vereadores também é um empecilho. Eu acho que falta uma melhor interlocução do Executivo. Nós nunca tivemos uma relação tão ruim da Câmara da administração municipal para com a Câmara Municipal, ao ponto da prefeita, inclusive, dizer em praça pública que os vereadores enviam para a prefeitura requerimentos inúteis. Uma relação complicada, muito conturbada. Vamos fazer outra comparação. Na época de Ricardo Veloso, você lembra que Ricardo Veloso propagava que não tinha a Câmara de Vereadores no primeiro mandato, ele tinha minoria. A maioria era oposição. E pegava firme com ele. Ele fez um mandato bom. Em relação ao segundo. Foi reeleito, inclusive. Já no segundo mandato, que ele tinha maioria, que ele fez um acordo, buscou lá o pessoal, fez a contratação da oposição, ele já fez um governo ruim. Eu não vejo esse problema das pessoas divergirem, questionarem, contestarem. Isso é muito bom. Você trabalhar com pessoas que pensam diferente é muito bom, mas você tem que ter o quê? Ouvido bom. E ouvir os bons conselhos. Eu acho que falta para a Marisa, tenho certeza, falta para a Marisa aproximar de algumas pessoas que já têm uma experiência maior, as pessoas que querem o bem da cidade, e procurar fazer esse fim de mandato de forma a contribuir para o município de Bocaiúva de uma forma mais efetiva e mais eficaz.
Correto. Câmara Municipal, bem rapidamente, uma avaliação da Câmara Municipal, Robertão. O que você está achando? Eu fui vereador por 2 mandatos, fui vereador de 97 a 2004. Era aquela época ali, eu com 27 anos, era uma bancada de raiz, né? Bem plural, bem heterogênea, tinha os atritos, né? Mas a gente brigava hoje e amanhã tinha a hombridade de chegar e falar assim: ô, meu amigo, você me desculpa, eu acho que eu excedi. Mas a gente divergia muito. E era uma Câmara produtiva. Você contou para mim uma história que uma vez você mais um Ronildo, vocês tiveram uma discussão ferrenha e que passou alguns dias, você estava pegando banana lá na Chapada. Eu só não apanhei porque eu corri. Eu tô brincando, Ronildo, todo respeito por ele, sou amigo da família, dos irmãos, dos filhos, são meus colegas de escola, inclusive. Mas a gente sentou depois, educadamente, igual 2 senhores, e nós conversando, percebemos que aquilo não acrescentava nada, e nós nunca deixamos buscar nosso panão, né, lá no Moisés da Grama. E, engraçado, depois minha mãe faleceu, primeiro chegou em casa para me dar suporte no Ronildo. Então, assim, eu acho que dessa vida a gente não sabe de nada, né? Correto. E aí tu não deve desfazer de quem quer que seja e briga não acrescenta nada, não. Qual dos vereadores na Câmara que você acha que está correspondendo melhor? Hoje? Olha, eu acho que o Adalberto, ele faz um bom trabalho, ele mantém uma distância... Ele é mais técnico, né? É porque ele mantém uma distância do Executivo. Eu acho que o vereador não pode ser ter uma relação muito próxima do Executivo, embora a questão de ser bancada situacionista ou oposicionista, todas as duas fazem bem para um bom governo, para um bom Executivo. Eu acho que o Adalberto imprime a liderança, ele tem voz, ele consegue ser um corte ali dos vereadores. Eu acho que ele se destaca hoje pela maturidade, né? E pela experiência também de vida que ele tem. Eu acho que ele faz esse jogo lá muito bem feito, inclusive no sentido, que eu acho mais importante, de buscar restabelecer o diálogo entre a Câmara de Vereadores e o Executivo. Eu acho que o Adalberto fez muito bem para o município de Bocaiúva. Tá certo. Eu quando eu cheguei aqui, eu te perguntei, Roberto, eu quero te perguntar tudo. Tem alguma coisa que te ofende? Eu falei, não, pode perguntar tudo que você quiser. Porque assim a entrevista fica melhor. A exemplo também do que eu fiz com o Ronildo, com o Heron. Tudo que eu quis perguntar, eu perguntei. E te agradeço também por você estar me dando essa oportunidade, essa liberdade de perguntar as coisas que eu quero. Talvez um assunto que mexa com você, não sei se mexe mais, mas a questão que a gente não pode deixar de citar, de abordar, que é a questão do delegado, doutor Leonardo Diniz, né? Onde muitas pessoas, inclusive, atribuem a sua derrota nas eleições por aquela interferência, aquela entrevista do delegado na Rádio Clube de Bocaiúva. Ficou alguma mágoa, Robertão? Você acha que o delegado, o doutor Leonardo Diniz, ele agiu realmente por uma questão de maldade, ou foi os nervos que ficaram à flor da pele, foi um mau entendimento que levou a toda essa situação? Qual que é a avaliação que você faz daquele momento e como que você se sente hoje? Olha, naquele momento é inegável que na minha avaliação interferiu sim no processo, porque a mim não, eu tenho a cabeça muito tranquila, isso faz parte do jogo, os ataques, né, os elogios, os questionamentos. Eu não esperava um ataque de uma autoridade, no caso o delegado, no exercício da sua função, tem uma opinião, e lógico que todo mundo vota, né? O padre vota, o promotor vota, o juiz vota, cada um tem o seu direito de escolher. Agora, quando a gente quer participar do processo, eu volto a dizer a questão da filiação. Faça a filiação dos partidos, entre na disputa devidamente e vão disputar o jogo de igual para igual. É ruim você já estar na situação de fraco financeiramente, a campanha bem acanhadinha, as chances de ganhar a eleição são grandes. Eu volto a te dizer, não tem mágoa nenhuma, já encontrei com o delegado Dr. Leonardo várias vezes, eu da minha parte pode ficar tranquilo, não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, compreendo a manifestação dele. Tanto é verdade que os fatos por si só falam que o motivo seria a minha interferência na possível transferência dele de Bocaiúva. Na verdade, o que eu fiz foi atender um pedido dele, do deputado Paulo Guedes, cumprir com a minha parte, e já são 2 anos e meio após as eleições, o doutor Leonardo está aí firme e forte em Bocaiúva junto com a gente. Me trata muito bem, com o maior respeito, com o maior carinho. Cumprimento, conversa. Tranquilo, sem problema nenhum. Da minha parte é página virada, é problema superado.
É vida que segue e ninguém sabe, né? É o que motivou aquilo. O que atrapalhou um pouquinho, na verdade, não foi a mim. Foram os companheiros de campanha. Eu vi muita gente que baixou a guarda, porque às vezes quando você leva uma pancada na reta final, as pessoas tendem a chorar, tendem a desesperar. Eu estava nessa mesma mesa aqui, depois que eu cheguei, que eu vi a entrevista, eu estava lá no bairro Brás Lopes, que eu cheguei, que estava almoçando, normalmente o pessoal falou assim, e aí, você não vai só, gente, o jogo é esse. Se você entrar num jogo desse e não aguentar pancada, não pode entrar não. Então assim, vão almoçar, vão buscar energia e vão tocar a campanha. Mas eu tenho uma experiência de vida que me diz o seguinte, tudo na vida tem um propósito e de tudo você tira um proveito. A gente tem que sair fortalecido desses embates, né? E eu acredito que essa relação que eu tenho hoje com o Dr. Leonardo talvez seja um indício que eu esteja certo. A gente tem que ser tolerante, a gente tem que compreender as coisas e fortalecer nesses momentos de crise, né? E a nossa relação hoje de respeito pelo outro, eu acho que eu estou certo. A gente tem que superar as coisas. Vamos aqui para o que nota você dá. Uhum. Eu falo o nome, você vai dando nota de 0 a 10 de acordo com a sua avaliação, pode ser? Pode ser. Salomão Caldeira. Você quer a nota? Nota de 0 a 10. Nota 7. Nota 7. Tem possibilidade de Salomão ser seu vice o ano que vem? Ele falou que não quer ser vice de ninguém, quer ser candidato a prefeito, mas há possibilidade, se eles procurar o Roberto, eu pensei bem. Enquanto Salomão direto, nós somos bons amigos, eu acho que ele ter colocado o nome dele para prefeito é bom. Mexe no tabuleiro e também distensiona aquela questão, né? Igual o Ronildo colocou, jogar a responsabilidade nas costas minhas e de Ricardo, né? Quando tem Salomão, quando tem Ricardo Sena, quando tem outros candidatos, isso é bom para o jogo político. Tá certo. Ronildo Andrade, uma nota de 0 a 10. 7. 7 também. Tirou 3 pontos do Ronildo. Não tirei não, dei 7. Não, não é bom caçador de panela, não? Ele perde demais no meio do mato, só. Tem que ficar procurando. Tem que estar atento com ele. Meu último entrevistado, Heron Santos. Heron 7. 7 também. Um bom pai de família, um trabalhador, dedicado. Ricardo Veloso. Ricardo foi prefeito do município por 3 vezes, né? Mandatos. Vou dar nota 6,5 para Ricardo. 6,5. Porque quem assume cargo desgasta, é natural. Alberto Caldeira. Alberto Caldeira, 6,5 também. 6,5. Marisa Alves. Marisa está tendo dificuldade, isso não é nenhum pecado, não. A gente não pode ter vergonha disso, não. A gente, às vezes, assume os cargos e também tem os encargos. Eu acho que pesou um pouquinho para ela. Faltou um pouquinho de maturidade, faltou um pouquinho de compor melhor o governo. São coisas que no momento também não ajuda. E no momento de dificuldade parece que as deficiências tendem a sobrepor as qualidades. Ela tem as qualidades dela que ela não teve condição de mostrar ainda. Eu daria para Marisa hoje 5. 5. A nível federal e estadual, Bolsonaro, uma nota de 0 a 10. Bolsonaro? 3. Respeito, né? Chegou onde chegou por mérito, mas ele não tem ele é muito afeiçoado por quem pensa diferente. E eu falo que ele poderia crescer muito no governo se ele desse ouvido a quem é contra ele. O Zema, uma nota de 0 a 10. O Zema é diferente do Pimentel, ele tem hoje condições de negociar melhor os repasses, o pagamento da dívida, né, com o governo federal, que o Pimentel não teve. Então o fôlego financeiro que o Zema tem hoje é muito em função da justiça ser mais benevolente com ele. Então o Zema está pagando em dias, está fazendo os repasses em dias. Eu fiquei na superintendência 6 meses no governo dele. É um governo mais técnico, é um governo também que tem suas dificuldades de diálogo com a Assembleia, mas tem feito esse diálogo. Eu daria para o Zema hoje, pelo esforço dele de colocar Minas a voltar a ter credibilidade com o credor e com o fornecedor e com o servidor público, eu daria a nota 6 para o Zema. Nota 6. Uma nota de 0 a 10 para o Roberto Torres, o Robertão. De 0 a 10? Aí eu vou na linha do Heron, sem nenhuma ironia. A gente quer sempre crescer e quer ser melhor, né? Eu acho que a nota 6 é uma nota boa, é uma nota excelente, porque você está na média, você não vai ser reprovado, não vai ter dependência, mas você pode se esforçar e ser melhor. Tá certo. Um bate e volta aqui. Eu falo uma palavra, você me responde. Outra pode ser uma frase, mas... De preferência a palavra. Lá e cá. Um homem
que vier na sua cabeça? Um homem, Gandhi. Gandhi. Uma mulher? Minha mãe, Dona Martina. Dona Martina. Um filme? O Sexto Sentido. Um livro? Aí eu teria que falar 2, pode ser 2? Pode ser 2. Grande Sertão Veredas, do meu querido Guimarães Rosa. Não é de ator que eu sou sertanista. E A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Um lazer? Roça. Roça. Então, já que nós falamos de roça, comida predileta? Uai, senhor. Eu não tenho assim... De tudo um pouquinho, um frango caipira, vai bem, uma favinha, né? Gustavo tá ali soprando, né? Um sonho realizado? Ser pai. Um sonho a realizar? São muitos ainda, né? É ter oportunidade, já que eu disputei 3 eleições, disputar a 4ª eleição. E se for da permissão de Deus e da vontade do povo de Bocaiúva, ser prefeito de Bocaiúva, mas ser um bom prefeito. Eu não quero só ser prefeito por ser. Quero ser prefeito e um bom prefeito para as pessoas de Bocaiúva. Deixar um legado, né? E sair limpo, né? E depois você puder sair, visitar os amigos, sair na rua. Tá certo. Uma saudade? A da infância, né? Nos quintais, né? Daqui, né? Da Dona Zeca, lá de seu Zé Vicente. A saudade é essa aí, da infância. Uma cidade? Bocaiúva. Na sua opinião, qual a referência de bocaiuvense, o maior bocaiuvense de todos os tempos para você? Vamos fazer justiça a quem se foi, né? Eu acho que o Zé Maria de Alquimim, tão criticado, né? Tão questionado, às vezes nem é do campo político nosso, mas o Zé Maria de Alquimim, ele foi um grande bocaiuvense, ele fez muito por Bocaiúva, né? Temos outros, né? Já se uma palavra só, tem o Herbert de Souza, tem o Patrus. Nós temos grandes bocaiuvenses. E isso aí, cá para nós, a quem tem cargo, né? Quem teve oportunidade, mas quantos bocaiuvenses anônimos, mais né? discretos, né? Que aos olhos são invisíveis, mas são grandes bocaiuvenses. Uma referência de professor para você? De professor? Loreta, minha professora de português do Severino Ribeiro. Uma referência de político? De político? Eu tenho uma referência muito forte no Patrus. Eu acho Patrus um homem digno, um homem sério, honrado, cumpridor dos seus deveres. Ele realmente, eu tenho uma admiração muito forte por ele. Se você pudesse definir em uma palavra só, agora sim, uma palavra, política. Política bem comum. Bocaiúva. Bocaiúva é a nossa terra querida, né? Bocaiúva é paz, né? Professor. Um sacerdócio. E se você pudesse definir em uma palavra Roberto Jairo Torres, como que você se definiria? Um amigo. Amigo. E eu te agradeço mais uma vez pela amizade, pela atenção e pelo respeito que você sempre teve com a gente, mesmo nos momentos em que a gente era adversário político, mas a nossa amizade sempre continuou. Agradeço você pela coragem, agradeço você por ter abrido as portas da sua casa aqui pra gente e sucesso aí na carreira de professor, né? E também nas pretensões políticas. Ricardo, eu te agradeço imensamente a oportunidade. Te valido o seu trabalho, te parabenizo por essa iniciativa. Você dá uma grande contribuição para o processo, deixando a gente que desnudo de qualquer sentimento, de qualquer vaidade, né? A gente expor as nossas ideias. E te agradeço muito as considerações, é recíproco, você sabe disso. A nossa relação é de muito respeito, de muita amizade e de muita compreensão, né? Eu acho que o que está faltando hoje, né? Nessas nossas relações hoje tão áridas, a gente estabelecer as pontes, com quem quer que seja, se é do gosto, se é do desgosto, se é da simpatia, se é da antipatia, mas no sentido de crescer como ser humano. E você tem dado essa contribuição, viu, companheiro? Obrigado, eu agradeço. Eu te agradeço. Grande Robertão. Abraço. Grande no tamanho, grande também no coração. Isso aí, obrigado. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu joinha aí, fortaleça o nosso canal. A gente precisa muito da sua inscrição para que a gente continue motivados aqui a fazer novos vídeos, tá bom? Na semana que vem a gente volta também com o nosso quadro, o quadro que a gente estreou na semana passada, que é o Fato ou Boato. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima semana. Abraço.